meu nome é Vinícius Ribeiro e vou falar com vocês hoje sobre intervenções assistidas por cães no contexto da dependência química. Quem me acompanha hoje é o meu coterapeuta Madiba, que está aqui deitado e vai acompanhar a aula junto com vocês. Primeiro eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou fisioterapeuta, já tenho 15 anos de experiência em intervenções assistidas por cães. Sou presidente da REATA, Rede Nacional de Atividade, Educação e Terapia Assistida por Cães, diretor da TAC, sócio fundador da Humanimais, uma das primeiras empresas criadas para trabalhar com terapia e educação assistida por cães em diversos contextos, inclusive corporativos. Voluntário do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas já há 8 anos. Tenho alguns cursos internacionais em intervenções assistidas por cães. Sou practitioner em programação neurolinguística e com formação de gestão em terceiro setor pela Faculdade Getúlio Vargas e FIA. Então a gente vai falar um pouquinho das intervenções assistidas por cães e o que isso engloba. Então as intervenções assistidas por cães englobam atividade, terapia e educação assistida por cães. E vamos tentar diferenciar cada uma dessas intervenções. A primeira delas é a atividade assistida por cães. Na atividade assistida por cães, nós vamos ter um grupo de pessoas, não necessariamente profissionais, que vão atuar com seus cães em contextos de visitação, às vezes com uma frequência semanal ou até mesmo mensal. As atividades, elas não têm um objetivo terapêutico envolvido, elas trazem diversos benefícios para o paciente, porém, elas não têm um objetivo terapêutico direcionado, envolvido a ser atingido com aquele paciente. Portanto, ela pode ser executada por qualquer pessoa que tenha uma formação básica para poder levar os cães dentro desses contextos. Já a terapia assistida por cães, ela precisa necessariamente ser conduzida por um profissional da área da saúde, uma vez que nós vamos ter objetivos claros e definidos a serem atingidos com esse paciente. Seja ele um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um psicólogo, algum profissional da saúde vai estar desenvolvendo essas condutas, esse trabalho de terapia e vai utilizar o cão como um suporte, como um auxiliar no seu objetivo. Já a educação é o mesmo processo da terapia, porém você vai ter aí a figura do pedagogo trabalhando a parte de educação com crianças, jovens e adultos, utilizando o cão também como um recurso para melhorar o seu trabalho dentro da educação. Vamos falar um pouquinho para vocês, antes da gente entrar direto na questão da dependência química, o porquê, de uma forma geral, nós utilizamos os cães. Então, a primeira coisa que nós podemos perceber quando nós temos a interação com o cão, a aceitação e disponibilidade. Então, o cão está sempre disponível para a nossa intervenção e ele aceita a forma com que ela vier. Muitas vezes até se recusando, mas ele tem esse primeiro aceite do nosso paciente. Afetividade e conforto físico. A afetividade é a base de todo o trabalho de intervenções assistidas por cães. É através do afeto que nós vamos conseguir atingir todos os nossos objetivos. E esse afeto, esse acolhimento, acaba também trazendo um conforto físico. Um objeto de cuidado e compaixão. Muitas vezes, a única forma, a experiência de meninos na questão do cuidar, se passa por cuidar de um animal na infância. Facilita a interação e as relações. Quem de nós possui cães sabe muito bem como eles facilitam a interação com outras pessoas. Quando você sai para passear com o seu cachorro, muitas vezes você é abordado para interação com o animal e acaba ali conseguindo desenvolver uma interação e desenvolver novas relações. Muitas vezes se criam grupos que se relacionam pelos cães. A alteração do ambiente. Os cães psicoterapeutas acabam entrando em locais como hospitais, instituições para idosos, locais que normalmente você não tem ali a presença de um animal, fazendo com que esse ambiente se altere com a presença dele, trazendo também um maior conforto e quem sabe até uma memória da nossa casa, porque é lá que nós temos os nossos animais, é lá que é normal ter a presença de um cachorro. Mudança do foco de atenção do ser estar doente. Muitas vezes o nosso paciente está ali envolvido com a sua doença, tem o foco totalmente tomado para isso e quando o animal entra, ele consegue mudar esse foco de atenção e colocar essa atenção ao animal, conseguindo também aliviar um pouquinho dessa tensão deste momento do ser estar doente.
um instrumento extremamente lúdico, aí também é um ponto muito forte do trabalho de terapia assistida por cães, onde o cachorro entra para trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de brincadeira nesse contexto terapêutico, auxiliando também na motivação dos pacientes. Motivador, a participação das sessões. Justamente por ser um instrumento lúdico, muitas vezes o paciente acaba participando das sessões de terapia assistida por cães, justamente pela presença do animal e nem tanto pela sua reabilitação. Então, o animal acaba motivando a presença desse paciente e, consequentemente, a participação dele nas sessões. E o indicador emocional muito grande. Nós temos as projeções, muitas vezes o paciente acaba falando pelo cachorro. É muito comum o paciente colocar no cachorro os seus sentimentos. E existem alguns estudos que demonstram, por exemplo, que 99% dos serial killers possuem um histórico de agressão animal. E alguns estudos mostram também que crianças e adolescentes que abusam de animais de alguma forma têm alta chance de terem sofrido algum tipo de abuso. E é através desta agressão, infelizmente, ao animal, que ela consegue extravasar aquele abuso que ela sofreu. Então ele também pode ser um indicador bem grande nessas questões emocionais. Esses são alguns dos motivos que nós utilizamos os cães. Mas nós damos um grande destaque para os benefícios fisiológicos. Em 2000, houve uma pesquisa realizada na África do Sul pelo médico veterinário Johannes Odendaal, que demonstrou que a interação entre 15 e 25 minutos havia liberação de prolactina, oxitocina, beta-endorfina, dopamina, fenilatalamina e a redução do hormônio cortisol. Essa pesquisa foi realizada com estudantes de medicina veterinária. Então se pressupõe que eles já possuíam um bom vínculo com o animal. Isso é uma das partes fundamentais. Então, nós vamos sempre trabalhar com pacientes que conseguem desenvolver um vínculo com este animal. Ou o terapeuta vai ter que dedicar um pouquinho do tempo das suas sessões para desenvolver este vínculo. É a partir do vínculo, do afeto que a pessoa desenvolve com o animal que nós vamos ter esses benefícios. Nós vamos dar destaque aí para a oxitocina, que é o hormônio que desenvolve toda a nossa relação, nosso relacionamento com o próximo. Então, mães que acabam de ter seus bebês estão inundadas de oxitocina, justamente para fortalecer esse vínculo mãe e filho. Namorados, recém-namorados, que estão na fase da paixão, também estão ali inundados de oxitocina. E a interação com os cães também libera a oxitocina no nosso corpo, fazendo com que nós ficamos mais propensos a ter relações sociais. A liberação de oxitocina também auxilia na redução do hormônio cortisol. O cortisol é o responsável pelo nosso estresse ruim, que faz com que a gente tenha aquela ataque cardíaca e possa desenvolver algumas doenças. Então, há também a redução desse hormônio quando nós temos contato com os cães. Esse conjunto de ações fisiológicas vai acabar favorecendo e trazendo diversos benefícios. Em 1979, a enfermeira Erica Friedman desenvolveu uma pesquisa na Universidade de Pensilvânia, demonstrou que durante e após a interação de cães com pacientes cardíacos, havia a redução de pressão arterial e frequência cardíaca. Então, muito antes de nós descobrirmos os efeitos fisiológicos que existiam, já tinha indícios dos benefícios dessa interação, como, por exemplo, a redução da pressão arterial e frequência cardíaca. Alguns outros benefícios vêm sendo demonstrados através de pesquisas que são a melhora da depressão, favorecimento da socialização e integração, redução da dor. Redução da dor, nós temos lá a beta-endorfina, a liberação da beta-endorfina, que é um regulador muito importante na questão da dor, diminuição da medicação psicotrópica e analgésica, redução do estresse, melhora da relação paciente-terapeuta. Muitas vezes o terapeuta vai acabar utilizando o vínculo do cão com o seu paciente e transportando este vínculo também para a relação paciente-terapeuta, e diminuição do tempo de hospitalização. Vamos entrar agora na dependência química. Nós, humanos, temos algumas necessidades, né? Entre elas, temos a lealdade, a confiabilidade, o respeito, a obediência e, eventualmente, até a submissão. Necessidades estas que o animal consegue suprir perfeitamente, né? Nós temos aí, já como um dito popular, que o cão é o amigo mais leal do homem, né? É confiável, ele impõe respeito, ele é obediente quando bem trabalhado.
e eventualmente ele até se coloca numa posição de submissão para que o homem possa mandar e comandar as suas atitudes. Então, o cão acaba conseguindo suprir algumas dessas necessidades que nós temos. No caso da dependência química, o paciente também vai ter aí uma perda ou diminuição das suas habilidades sociais. Isso é um fator muito importante. A habilidade social são habilidades que fazem com que a gente tenha bons relacionamentos, tanto na família, quanto no trabalho, na sociedade em geral. E a dependência química faz com que haja uma perda, uma diminuição dessas habilidades. E isso é um ponto muito importante que nós conseguimos trabalhar com os cães, que nós vamos falar com vocês daqui a pouquinho. Um outro ponto que o dependente químico também apresenta é o controle de impulso e comportamento. Justamente por uma falta deste controle de impulso e de alguns comportamentos que ele acaba tendo esses abusos, né, e se tornando um dependente químico. E o cão também pode modelar e ajudar essa pessoa a controlar esses seus impulsos e seus comportamentos. Nós vamos entrar nesses assuntos a seguir. Então, dentro da dependência química, nas intervenções assistidas por cães dentro da dependência química, nós vamos trabalhar alguns pontos. O primeiro dele é o afeto, uma necessidade básica do ser humano, que é ser amado, respeitado, útil, necessário e aceito. E isso o cão pode trazer para nós, né? Quantos de nós não conhecemos aquele morador de rua que é acompanhado de vários cachorros, né? Muitas vezes ele não tem lá o que comer, mas ele reparte a sua comida com os seus animais justamente porque existe essa troca de afeto. Esse cão, independente da figura que aquela pessoa é, esse cão demonstra afeto, ama, respeita e muitas vezes até é útil e necessário para esses contextos. É um vínculo afetivo extremamente seguro por trazer para nós interações previsíveis e seguras. O cão, ele é limpo na forma de atuar conosco. Ele não tem segundas intenções quando ele vem interagir conosco. Então ele acaba sendo um vínculo afetivo seguro, justamente porque as interações dele são previsíveis e seguras. Ainda mais se falando de um cão coterapeuta, que é treinado e desenvolvido ao longo do seu ano para ter interações previsíveis e seguras, justamente minimizando qualquer tipo de risco que essa terapia possa ter. E o cão também nos traz uma baixa expectativa. Nós não criamos grandes expectativas nesta relação, nós respeitamos o formato que o cão nos coloca, porque ele é apenas um cão. Então eu não crio grandes expectativas sobre a figura deste animal, e eu respeito um pouco mais os posicionamentos dele, porque afinal, ele é apenas um cão. E isso faz com que eu consiga desenvolver um vínculo afetivo mais fácil com ele, e através desse vínculo o terapeuta desenvolver alguns trabalhos. Nós temos a citação da doutora Anise da Silveira, uma grande psiquiatra que trabalhou com os cães no Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, da década de 50. Muito mais agradáveis são as emoções simples e diretas de um cão, ao balançar a cauda ou ao latir, expressando o seu desprazer. Então, esta relação direta que o cão nos coloca, ele não vai ter um rodeio para falar que ele não está gostando do que está acontecendo. Ele simplesmente vai se retirar, que é o caso dos cães coterapeutas que são treinados para isso, quando se sentirem incomodados, se retirarem e demonstrarem para o paciente que não está sendo bom, que aquela interação não está sendo benéfica para eles, né? O cão interage com pessoas quando as duas partes estão ganhando. A partir de algum momento que ou o cão está sendo prejudicado ou a pessoa, essa interação passa a não ser tão interessante e o cão se afasta. Expressão de emoções, né? A vida do dependente químico em um ambiente hostil é muito hostil também à demonstração de emoções. E o cão aceita demonstrações de emoções, né? O cão vai aceitar o seu choro, sua alegria, o cão aceita como você está. Ele não vai te reprimir falando, olha, agora você não pode chorar, homem não chora, ou qualquer dessas frases, desses jargões que nós estamos acostumados. O cão aceita qualquer tipo de demonstração de emoção e muitas vezes acaba até acolhendo essas emoções. Então ele acaba sendo um vínculo seguro, como nós já comentamos, também para as expressões de emoções. E ele é um facilitador dessas expressões, pela projeção, onde o paciente pode falar através do cão, né? Então o paciente pode falar, por exemplo, o Madiba está deitado aqui dormindo, o paciente pode falar, virar, Vinícius,
eu acho o Madiba está deitado aí porque ele está muito cansado hoje, ele não teve uma boa noite de sono, por isso que ele está cansado. E na verdade não, o Madiba está aqui hoje cansado porque ele já trabalhou na parte da manhã e ele está num momento tranquilo ouvindo a minha aula. Então o paciente pode colocar ali o que aconteceu muitas vezes com ele no cão. E o terapeuta tem que estar com o ouvido muito atento para ver o que o paciente está querendo dizer com essas projeções. Além dele trazer para nós uma segurança, por não haver o julgamento e por essa aceitação das expressões. Então, facilita com que o paciente possa se expressar para o animal. Ele sabe que, independente do que ele contar para o Madiba, o vínculo emocional do Madiba com ele não vai ser abalado. Ele pode contar qualquer coisa para o Madiba. E o Madiba aceita, o Madiba não vai julgar. Os julgamentos são humanos, não são do cão. Então ele pode se expressar, ele pode se colocar para o Madiba sem o medo de ser julgado, sem o medo de não ser aceito por aquilo que ele está colocando. Um outro trabalho muito interessante nas dependências químicas são as habilidades sociais. Esse trabalho é super importante para o dependente químico e alguns exercícios, algumas atividades que nós podemos desenvolver com os cães trabalham esses conceitos de uma forma muito interessante. Um deles é a empatia, o outro reforço positivo, temos também a comunicação não verbal. Tudo isso sendo trabalhado principalmente através do treino com o animal. E através desse treino nós vamos trabalhar esses pontos, mais uma vez, empatia, reforço positivo e comunicação não verbal. E este treino com o animal pode ser transferido ao longo do trabalho para as relações humanas. Então o paciente treina isso com o animal para depois ganhar recursos e esses recursos serem utilizados nas suas relações humanas. A empatia, muitas vezes é necessário durante o treino de um cachorro, durante o adestramento de um cão, nós temos que nos colocar na posição desse animal e entender por que ele não está executando um comando, por exemplo. Todo o treinamento que nós fazemos é a base de reforço positivo. Então nós vamos ensinar para esse dependente químico que ele vai conseguir ter sucesso através do reforço positivo e não do negativo, que é o que infelizmente a nossa sociedade coloca muitas vezes. Que seja um muito bem, que seja um carinho, que seja obrigado, que seja um petisco, uma bolinha, um brinquedo, mas sempre reforços positivos. E a comunicação não verbal. Os cães se comunicam não verbalmente, diferente do homem. O cão se comunica por expressões corporais e ele lê muito bem essas expressões corporais do ser humano. Tanto é que no adestramento de um cão, você primeiro vai ensinar comandos, gestos, principalmente de mão, que é muito mais fácil dele entender do que a sua voz. E só depois, no segundo passo, nós vamos colocar a voz como um comando. Então, o cão é um exímio leitor de comunicação não verbal. E cabe a nós treinarmos os nossos olhos para também lermos todas as expressões que os cães têm, que trazem esta comunicação entre eles e os humanos. Um outro ponto que nós podemos trabalhar também é o autocontrole. Através da redução da ansiedade pela própria ação fisiológica que nós comentamos, né? Lá a redução do hormônio cortisol, diminuindo nossa pressão arterial, frequência cardíaca e também auxiliando aí no controle da nossa e redução da nossa ansiedade. E a moderação de comportamentos ou emoções excessivas. A regulação do ambiente. Pacientes não querem expor o animal a situações difíceis. Muitas vezes o animal até se retira frente a situações excessivas e conflitantes, como a gente colocou lá naquela expressão da doutora Inês da Silveira. Então, o paciente vai começar a modular um pouco as suas emoções, justamente para não sobrecarregar este animal tão querido por ele. E vai conseguir aí administrar essas emoções e a forma com que ele expõe essas emoções para poder preservar o animal. E caso ele se exceda, é muito comum que o animal se retire. Por exemplo, em algum excesso de agressividade, em um tom de voz um pouco mais pesado, o animal vai ficar receoso e vai se retirar, deixando muito claro para aquele paciente que, opa, eu não estou gostando do que está acontecendo por aqui. E esta reação é direta, é simples e é clara. Não é uma reação vinda, de repente, do terapeuta, que pode ter ali um outro contexto envolvido, e até mesmo as expectativas
por parte do paciente sobre aquela pessoa. O cão não traz essas expectativas, como a gente comentou, facilitando então essa modelação e essa moderação desses excessos que podem vir aí atrelados a algumas emoções. Algumas estratégias de atendimento que nós podemos desenvolver com a dependência química. Então, os atendimentos individuais com a presença do cão. Então, no setting terapêutico ali do psicólogo, do psicoterapeuta, do psiquiatra, enfim, daquele profissional que está atendendo o dependente químico, ter a presença do cão, justamente para trazermos todos esses benefícios que nós falamos. Os atendimentos em grupo são super interessantes, nós sempre temos uma produção muito interessante de conteúdo, então não necessariamente o cão precisa estar atuante o tempo inteiro. A simples presença do cão dentro de um grupo vai poder facilitar aí a produção de conteúdos, de conversas, e o cão vai estar ali como um suporte. Nós já vimos que a presença do cão libera a oxitocina, facilita as relações sociais. Então, dentro de um grupo, a presença e a circulação daquele cão já vai ser suficiente para o terapeuta colocar uma outra atividade ali e contar ali com uma interação um pouco maior entre os pacientes. Então, o cão pode estar atuante ou não. Ele pode estar ali como um suporte a uma terceira atividade que está sendo realizada. O agility, que é um esporte realizado com cães, vocês podem ver aí na foto, é como se fosse um hipismo, só que é a parceria do homem conduzindo o seu cão, é uma competição, onde você vai trabalhar essa questão do jogo, da competição, vai trabalhar muito fortemente a comunicação não verbal, uma vez que todo o trajeto é feito por gestos, e qualquer alteração mínima de corpo que esse paciente tenha nesta condução por esta pista vai impactar diretamente no rendimento do cão, Tudo isso, lógico, vai ter que ser trabalhado um treinamento desse cão anterior, então o paciente vai ter que passar por uma questão de planejamento, de treinamento, que também aí vai trazer grandes recursos para ele poder desenvolver suas atividades no futuro, planejar, criar estratégias e também o autocontrole. Durante uma competição, esse paciente vai ter que ter o autocontrole e entender momentos de ganho, momentos de perdas, e vai ter que controlar aí as suas expressões, as suas emoções, para poder conduzir o cachorro dentro desse contexto. Então, o agility, que é um esporte com os cães, é uma ótima ferramenta terapêutica para se trabalhar também na dependência química. Lembrando, lógico, a necessidade de você ter um profissional ali, principalmente um psicólogo, que vai poder auxiliar o dependente químico a fazer essas pontes, a conseguir usar esses recursos que ele desenvolveu com o cão também nas suas relações pessoais. Nós não podemos imaginar que uma mágica acontece pelo simples fato do paciente praticar este esporte. Lógico, vai trazer benefícios, com certeza, mas a presença do psicólogo facilitando essas aquisições e transbordando essas aquisições para as relações humanas é muito importante. Um outro ponto que também podemos trabalhar é a profissionalização. O mercado pet no Brasil é o segundo maior mercado do mundo, só perdendo para os Estados Unidos. E nos últimos 5 anos é um dos mercados que mais cresce no Brasil. Não existe crise no mercado pet, pelo contrário. O mercado pet só vem ganhando cada vez mais espaço, uma vez que cada vez mais pessoas têm cães e gatos. Então, a profissionalização, o mercado para isso, é um mercado muito vasto. E a profissionalização se faz necessária. Então, que seja banho e tosa, dog walker, são todas profissões que vão necessitar de uma formação prévia desse indivíduo e que ele vai precisar trabalhar alguns recursos para interagir com esse animal. E, como a gente já comentou, esses recursos também podem ser trabalhados e extrapolados para outras questões. Então, é um mercado muito grande e essa profissionalização também pode fazer parte do tratamento do dependente químico. Vou contar um pouquinho para vocês de uma experiência que nós tivemos com esse público, uma das experiências que nós tivemos, que foi o projeto Reintegração. Então, o projeto Reintegração aconteceu na cidade de Cruzeiro, uma cidade no interior de São Paulo, divisa quase com o Rio de Janeiro, onde nós tínhamos lá uma empresa, a MSD Saúde Animal, que patrocinava esse projeto, essa empresa estava na cidade, e chamou a equipe da TAC para colocar um projeto. Chegando lá, encontramos uma casa de dependentes químicos, uma residência de dependentes químicos, em frente ao canil público.
que na verdade era um local onde os cães ficavam, que também tinha uma necessidade muito forte de um trabalho com esses animais para eles poderem serem doados. Então nós desenvolvemos um projeto onde os dependentes químicos iriam treinar durante 3, 4 meses e cuidar destes cães. E durante esse processo, irem trabalhando alguns pontos, principalmente os pontos relacionados a habilidades sociais. Todos esses encontros eram mediados por uma psicóloga que ia fazendo, como eu já comentei com vocês, este link das aquisições e recursos que eles iam tendo com os cães para as aquisições e recursos que eles tinham que desenvolver durante o seu processo de internação e reabilitação da dependência química. Então havia uma avaliação prévia de habilidades sociais desses pacientes e uma avaliação posterior, e grande parte dos pacientes que passaram pelo nosso projeto, que conseguiram completar os 4 meses de projeto, tiveram ganho aí nas habilidades sociais. Então, neste projeto nós trabalhávamos, além das habilidades sociais, a formação e quebra de vínculo, uma vez que eles tinham que estabelecer um vínculo com aquele animal e depois quebrar esse vínculo, porque esse animal ia para uma adoção. Foi feito na cidade uma feira de adoção, onde os próprios dependentes químicos que treinaram aquele cachorro apresentavam o cachorro para possíveis adotantes. Então a pessoa se interessava pelo cachorro, ele era apresentado pelo dependente químico, trazendo ali toda a bagagem que aquele cachorro tinha aprendido ao longo desses 4 meses, trazendo uma função social também para esse dependente químico, que estava ajudando a cidade que ele morava com um problema, que é os cães de rua. Então, ele tinha aquele dependente químico que estava num processo de reabilitação marginalizado da sociedade, naquele momento tinha um papel social, um papel de reintegração daquele cão na sociedade, muitas vezes espelhando o seu próprio processo de reintegração na sociedade. E trazia ali um exemplo de sucesso, um exemplo de um sucesso do próprio paciente, que conseguiu treinar aquele cachorro, e do próprio cachorro, que conseguiu se desenvolver e melhorar as suas habilidades, conseguindo ser adotado por uma família. Então foi um trabalho muito bonito e um trabalho com resultados excelentes com os dependentes químicos, uma vez que durante o processo eles tinham todo o trabalho junto com a psicóloga na questão das habilidades sociais e também de vínculos, e depois, no momento de entregar esse cão, de reintroduzir esse cão à sociedade, o seu papel como cidadão, fazendo a sua parte ali pela cidade, pela sociedade, e um exemplo de sucesso também, que é algo que ele criou, que ele desenvolveu. Então, para a gente fazer um apanhado geral aí do que a gente falou, né, dos pontos que as intervenções assistidas por cães podem auxiliar na dependência química. Então, o autocontrole, algumas necessidades humanas, o afeto, as expressões de emoções e as habilidades sociais. Todos pontos esses que nós conseguimos desenvolver com o dependente químico através da interação com os cães, utilizando os cães como um recurso terapêutico no tratamento da dependência química. Esse é o nosso contato. Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrem, profissionais que buscam alguns níveis melhores de trabalho, reconhecimento e remuneração, que estão incomodados, inseguros e insatisfeitos, podem buscar os cursos da Vida Mental com investimento justo, professores de mercado e conhecimentos práticos. Matricule-se também na pós-graduação. E qualquer dúvida, aqui estão os contatos do Vida Mental, que você pode entrar através de e-mail ou pelos telefones a seguir. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.